Boa noite. Eva Valéria Lorenzato apresenta projeto de lei que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar. Eu venho da agricultura familiar. Há muitos anos nós trabalhamos pelo fortalecimento da produção local de alimentos, de uma produção local de alimentos saudáveis e, para além disso também, os dados, os encontros que a gente tem tido aqui na casa, na Câmara de Vereadores, em especial com o secretário da Assistência Social, nos traz os relatos do aumento da vulnerabilidade alimentar da nossa população. E secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural fala sobre o cenário em Passo Fundo. Nosso município hoje produz cerca de 8% apenas, né? Esse é um número que a gente trabalha, apenas 8% daquilo que nós consumimos. Passo Fundo é uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes, um consumo grande, e a nossa produção não faz frente a isso. Nharan Carvalho sugere regulamentar a prestação de serviços gerais no cemitério. Nós temos 8 cemitérios em Passo Fundo. Nós temos 8 cemitérios, a gente sabe que cada cemitério tem um prestador de serviço em cada um deles. O que está acontecendo, às vezes, é um desentendimento entre as equipes, que um prestador de serviço de um cemitério sai e vai no outro prestar serviço, fazer o serviço, tomar o espaço daquela equipe que já está ali instalada. Enquanto Luiz Wallendorf solicita melhorias na iluminação do cemitério da Roselândia. É importante dizer que fui procurado lá por vários moradores lá da Roselândia, e também por pessoas que vão visitar lá seus entes queridos. Comissões discutem substituição de sacolas plásticas por biodegradáveis na cidade. O prazo final para não termos mais sacola plástica girando pelo comércio da nossa cidade findou em 31 de dezembro de 2016. Então já não deveríamos mais ter. Na última sessão plenária, esteve em primeira discussão prévia o projeto de lei de autoria da vereadora Eva Valéria Lorenzato, que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar. Dentre os objetivos do projeto estão o combate à fome e o incentivo à agricultura familiar. Eu venho da agricultura familiar. Há muitos anos nós trabalhamos pelo fortalecimento da produção local de alimentos, de uma produção local de alimentos saudáveis e, para além disso também, os dados, os encontros que a gente tem tido aqui na casa, na Câmara de Vereadores, em especial com o secretário da Assistência Social, nos traz os relatos do aumento da vulnerabilidade alimentar da nossa população. Conforme o secretário, seriam mais de 3 mil famílias que hoje vivem em extrema pobreza. Extrema pobreza é quando a gente fala não tem acesso à alimentação adequada, não tem acesso à moradia digna, não tem acesso à água e o saneamento básico. Então tu imagina, um município que quer estar no topo dos municípios que estão se desenvolvendo tem que também pensar numa política que crie, os princípios e os objetivos para que a gente possa efetivamente garantir a soberania alimentar da nossa população, especialmente da população mais pobre. E aí o que a gente espera com esse projeto, esperamos que seja aprovado aqui na casa, queremos acreditar que sim, que todos os vereadores serão sensíveis à importância do tema, do combate à fome no nosso município também. A gente tem certeza que agora, com o novo governo federal que foi eleito, as políticas públicas estarão no sentido de incentivar os municípios a enfrentarem a fome. Então, com isso, nós esperamos também que com essa política criada no nosso município, o Executivo possa buscar orçamento do governo federal para nos ajudar aqui enquanto município, para que a nossa gente viva com mais qualidade de vida, se alimentando bem, porque a gente sabe que o alimento é a nossa saúde. Ainda falando sobre segurança alimentar, o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Christian Tans, fala sobre o cenário em Passo Fundo. O secretário destaca iniciativas que visam melhorias para os produtores e para os consumidores. De fato, o nosso município hoje produz cerca de 8% apenas, esse é um número que a gente trabalha, apenas 8% daquilo que nós consumimos. Passo Fundo é uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes,
um consumo grande e a nossa produção não faz frente a isso. Então, a maioria, né, a grande maioria do nosso alimento vem de fora do município, ou de outros estados, ou de outros municípios aqui da região. Então, nós temos aí um campo bastante amplo, né, para nós trabalharmos. Isso só falando em consumo da população. Mas nós temos um trabalho sendo desenvolvido junto com a Emater, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário, né, e é importante salientar, de incentivar, de motivar, né, e de promover a ampliação da produção de alimentos, em especial da olericultura, né, que é a produção de verduras, de legumes, para o nosso consumo. Então, só na questão da alimentação para a merenda escolar, nós já tivemos um incremento bastante grande e bastante significativo. Por exemplo, no ano de 2021, quando nós começamos esse trabalho, nós tivemos apenas 2 produtores entrando no programa de alimentação, o programa da merenda escolar, apenas 2. Nós conseguimos aproximadamente 100 mil reais de produtores locais, sendo que a compra era de 1 milhão e 300. Então nós tivemos apenas 100 mil reais. E a compra era de 1 milhão e 300. Já agora, para 2022, nós ampliamos de 2 fornecedores, né, de 2 produtores locais, para 8 produtores locais. Então tivemos um aumento significativo, já dentro desse nosso trabalho, né, de formiguinha, de ir até os locais, identificar quem tem produção, quem pode ampliar a produção, quem quer entrar na produção, né, diversificar. Então, já nesse trabalho que nós começamos a fazer, a Secretaria, junto com a Emater e com esses outros entidades, nós já pulamos para 8 fornecedores. De 100 mil, passamos para 700 mil reais. Então, foram 700 mil reais da merenda escolar que ficaram para a nossa comunidade, né, para os nossos produtores. E a ideia agora para o ano de 2023, nessa próxima compra que nós teremos, é ampliarmos isso e passarmos de 1 milhão de reais. Essa é a nossa meta. Nós queremos para o ano de 2023 deixar em Passo Fundo, né, mais de 1 milhão de reais. Então, nós estamos trabalhando para isso. Muitas vezes nós temos dificuldades com a água, por exemplo. Naquela propriedade tem dificuldade de água, então nós trabalhamos para ver o que nós podemos fazer, ou implantando uma açude, ou levando água, alguma forma, né, de auxiliar para solucionar esse problema, para dar segurança para a produção. Outra é a questão também que nós estamos fazendo bem, que é esse suporte, esse apoio, né, aproximando quem produz de quem compra, né? No caso, quem compra é a Secretaria de Educação, no caso da merenda escolar, mas nós temos aí um universo bastante amplo. Por exemplo, só os hospitais de Passo Fundo consomem, né, muito alimento, muita verdura, muitos legumes. Então, só aí nós temos um mercado bastante grande. Temos outros, por exemplo, o Hospital Municipal de Passo Fundo, que também consome e precisa de fornecedores. Nós temos o Presídio Regional aqui de Passo Fundo, que também consome, e ele tem até uma obrigação de comprar da agricultura familiar. Nós temos a FASE, a CASE, né? Então nós temos aí vários órgãos que hoje compram alimentos e tem que comprar de fora, porque não tem a produção local suficiente. Nós entendemos que a produção de alimentos não conflita com outras culturas, digamos assim, né? A família de agricultores, né, eles podem continuar produzindo grãos, porém eles podem destinar uma área, porque a produção de alimentos, principalmente da olericultura, ela não requer uma grande extensão, né? Requer sim uma boa qualidade de solo, uma boa preparação de solo, um investimento em estufa, né, se a pessoa realmente quiser investir um pouco mais, mas ela não requer muito espaço, então ela não conflita. De repente, aquele canto, aquele lugar que é onde não é possível fazer o plantio de soja, de trigo, de milho, de repente ali pode ser
cultivado, né, pode ser preparado para a produção. Então é uma forma de diversificar também, né, você não ficar refém apenas de uma produção, e sim diversificar. Tem também quem se dedica, por exemplo, com a integração, né, que é a produção de frangos, também, de repente, possa conciliar com a produção de frangos e a olericultura. Então a gente entende que não tem conflito nessas culturas. É possível sim fazer essa adaptação. E depois do intervalo você vai conhecer outras iniciativas dos parlamentares. Nós já voltamos. Conheça o Meu INSS, o aplicativo que todo cidadão merece ter. No Meu INSS, você pode consultar o extrato previdenciário, requerer salário maternidade, simular tempo para aposentadoria, requerer aposentadoria por idade, agendar atendimentos e ter acesso a outros serviços e benefícios do INSS de onde você estiver. Uma mão na roda, né? E como ele foi criado para descomplicar a sua vida, usá-lo é muito simples. Primeiro, você faz seu cadastro com seus dados, que é uma medida de segurança para garantir que é você mesmo que está usando. Aí, você anota a senha que foi gerada. Ela é provisória e você pode fazer outra depois. Não vai esquecer, hein? Pronto! Agora, toda vez que precisar do INSS, é pra já. Se ainda assim você precisar de mais informações, acesse o site do Meu INSS ou ligue 135. A fim de evitar transtornos e reduzir gastos, Inharã Carvalho sugere ao Executivo a elaboração de um decreto que regulamente a prestação de serviços gerais nos cemitérios. O documento propõe que os serviços sejam realizados por apenas uma empresa terceirizada para cada cemitério do município. Nós temos 8 cemitérios em Passo Fundo. Nós temos 8 cemitérios, a gente sabe que cada cemitério tem um prestador de serviço em cada um deles. O que está acontecendo, às vezes, é um desentendimento entre as equipes, que um prestador de serviço de um cemitério sai e vai no outro prestar serviço, né, fazer o serviço, tomar o espaço daquela equipe que já está ali instalada, né, fazendo o trabalho de atendimento quando acontece um óbito, né, nas famílias de Passo Fundo. Então, o que a gente está defendendo é que um funcionário, um prestador de serviço que já está atendendo num cemitério, ele não tenha essa liberdade para poder atuar no outro cemitério, evitar o atrito que está havendo entre essas equipes aí. Então, por isso nós estamos apresentando uma indicação ao Executivo que faça a regulamentação, a regularização dessas equipes e que cadastre, né, essas equipes para que elas tenham um alvará ou alguma coisa parecida, que ele esteja autorizado a prestar serviço naquele cemitério X e que não vá invadir o espaço dos outros.
queremos organizar um pouco para que cada um provenha o seu sustento, né? Porque é desleal. Às vezes, uma equipe sair de um local e ir na outra tomar o espaço de quem está prestando serviço lá há tanto tempo. Também falando sobre cemitérios, o vereador Luiz Valendorf solicita ao Executivo Municipal melhorias na iluminação interna do cemitério municipal da Roselândia. O parlamentar requer a distribuição de pontos de energia no interior do cemitério. É importante dizer que fui procurado lá por vários moradores lá da Roselândia, né? E também por pessoas que vão visitar lá seus entes queridos, né? Solicitando aqui para nós, aqui do gabinete, uma iluminação melhor lá no local, né? E também pontos lá de energia elétrica, ou seja, tomadas que sejam colocadas dentro do cemitério. Para que isso? Para que as pessoas que vão lá fazer a limpeza dos túmulos tenham tranquilidade para puxar alguma extensão, para poder fazer uma limpeza melhor lá nos túmulos, e principalmente a questão da iluminação também, né, pela questão de segurança em toda aquela região lá da Roselândia. A Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos e a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos realizou uma reunião com participação de algumas entidades, onde retomaram a discussão sobre a substituição e o recolhimento de sacolas plásticas no município. Wilson Liu, que preside a Frente Parlamentar, destacou os pontos importantes que foram tratados no encontro. A questão das sacolas plásticas, ela surgiu porque ela é uma ameaça constante aos nossos riachos, aos nossos córregos, às nascentes de água. Ele é um problemão para o meio ambiente como um todo. Então, essa demanda foi trazida pelo GESP, o Grupo Sentinela dos Pampas, para a Comissão Especial dos Recursos Hídricos, mas como essa comissão tem tempo limitado, então nós discutimos, pegamos a legislação que é do ex-vereador Juliano Roso, que é de 2015 e 2010 e 2015, o vereador Pedro Danelli fez uma modificação nesta legislação, mas ela ficou complicada para sua execuibilidade. Então nós fizemos a comissão junto com a CCDH essa reunião, porque ela diz direto a essa comissão que é uma comissão permanente. Então essa comissão assumiu esta causa agora, criamos um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho vai estar trabalhando e revendo essa legislação, depois passa para a CCDH, que apresenta e faz tramitar na casa uma nova legislação ou a reformulação dessa legislação, mas há um longo trabalho a ser feito, que isso precisa ser construído junto com o Sinduscom, Sindicomércio, Sindilojas, porque isso envolve todo mundo. O prazo final para não termos mais sacola plástica girando pelo comércio da nossa cidade findou em 31 de dezembro de 2016. Então já não deveríamos mais ter. Mas com a mudança que houve em 2015, ela ficou sem, digamos, a possibilidade da punição para quem não obedecesse à lei. Então ela ficou inócua. Então nós vamos estar retrabalhando, nós vamos fazer audiências públicas, vamos chamar Sincogêneros, Sindilojas, CDL, Sincomércio, todo mundo para construir juntos. E aí quem sabe daqui 1 ano e meio, talvez quase 2 anos, a gente consiga construir uma legislação e de fato moderna para que a gente possa enfrentar esse problema. Vereador, 2 questões que às vezes as pessoas também perguntam a respeito disso. Se o plástico ele é digamos assim, um produto reciclável, né? E também a respeito das sacolas de lixo também que a gente usa também, né? O problema é que muitas sacolas, se a gente anda pelos córregos que cortam a nossa cidade, a gente vai ver o Festival de Bandeirinhas. Então é muita sacola que é jogada fora, que é descartada de forma incorreta. Então tu levanta uma questão que é o descarte. Se as pessoas descartassem de forma correta, sim, elas são recicláveis, a gente poderia evitar um monte. Mas mesmo assim, por exemplo, hoje os resíduos orgânicos, as pessoas colocam numa sacola e ela vai para o lixão e aí ninguém vai tirar aquela sacola porque tem resíduos orgânicos aí, às vezes até resíduo hospitalar, que é perigoso. Então há uma longa discussão a ser feita e nós precisamos trabalhar essa consciência. Então, o uso
racional e o descarte consciente, e paulatinamente que as pessoas comecem elas mesmas substituir, ter o seu bag de casa feito com outro material, que ela saia de casa já com o seu bag e vá para o mercado, faça suas compras, traga e não tenha descarte de sacola. Mas é um caminho longo. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e um bom final de semana.